Salve, salve, pessoal! Estamos começando mais um Terça Mental. E esse Terça Mental especial, estamos em setembro azul. Vocês sabem o que significa? A gente vai falar nesse episódio sobre a visibilidade da comunidade surda, sobre intérprete de Libras, enfim. E eu trouxe dois convidados aqui do meu coração. Tava querendo conversar com eles há algum tempo. Vocês vão saber quem é, calma, eu já vou falar. E quero também começar esse episódio destacando aqueles que nos ajudam, né? A gente tá no Terça Mental, vai fazer um ano. Inclusive a gente tá já pensando aqui no especial de um ano, graças a apoiadores, né? Então a gente tem o Colégio da Toca, a Clínica Estelar, 28 Presentes e Caixa Aberta. Bom, eu tô aqui com nada mais, nada menos do que duas pessoas que são da causa e vivem a causa, né? Estou aqui com a Amaury Souza e com a Suelen Pires. O Amaury Souza é metalúrgico, ele é formado em Direito, é professor de música e intérprete de Libras. Ele vai falar bastante sobre essa profissão, sobre essa querida profissão pra gente. E estou aqui com a Suelen, mãe do Isaac, uma criança com deficiência, uma criança surda. Ela é integrante do coletivo Acontecer Jade e trabalha na Secretaria da Pessoa com Deficiência. Gente, obrigado. Que honra ter vocês aqui. Fazia tempo. E eu vou até falar, né? O Amaury é meu primo. Eu tenho um privilégio de ter um primo intérprete de Libras, né? A inclusão está na minha amizade, na minha família, enfim. Gente, é um prazer, uma honra ter aqui vocês no Terça Mental. Prazer é nosso, Thiago, estar aqui junto com os seus seguidores, né, para explicar aí um pouco da comunidade surda, né, já que esse é o mês da visibilidade, né? Então vamos aí para passar informação para o pessoal. Legal. Eu quero agradecer também pela oportunidade, né, enquanto mãe de uma pessoa com deficiência, né? Este mês é um mês de grande importância para a comunidade surda e aí a gente vai bater um papo, contribuir, falar da nossa experiência, né, enquanto mãe, profissional. Eu já vou então começar, gente, é o seguinte, eu vou começar pela mãe. Vou começar, porque a gente tem várias dúvidas, e uma coisa que é bem legal da gente falar, que quando a gente fala assim, maternidade atípica, comumente e importante, a gente sempre remete à mãe da criança autista, a mãe que exerce a maternidade na neurodiversidade. E é comum, porque a visibilidade hoje do autismo, ela tá na sua importância, né? Mas quando a gente fala de maternidade atípica, a gente fala de mães de crianças com deficiência. Se vocês nunca pararam para pensar, então essa daí para vocês pensarem. E a gente está aqui para falar um pouquinho da sua maternidade, que assim como a maternidade atípica, né, da forma geral, assim o nome já diz, é muito atípica, né? Tem as suas descobertas, suas rotinas. Eu queria que você falasse um pouquinho como que é você com o Isaac, como foi a descoberta, né, de ser uma mãe e dessa expectativa de ter um filho com deficiência e todo esse processo até hoje, assim, de adaptação e principalmente da escola, que é uma dúvida que eu tenho. Eu, no ano de 2013, né, eu descobri a gestação do Isaac. Infelizmente, no dia em que o pai dele faleceu, né, ele não descobriu que não soube que eu estava grávida. Eu tive uma gestação gemelar e, por erro médico, eu perdi um filho, né, e o Isaac faltou oxigênio, nasceu com 1,5 kg e 36 centímetros. Ficou na UTI por 41 dias e, assim, eu posso começar dizendo que o Isaac, ele é um vencedor, ele é uma pessoa de luta. E aí, primeiro eu descobri a paralisia cerebral do Isaac, né? E com mais ou menos uns 2 anos e pouco eu descobri a surdez. E até é engraçado que eu falo assim, né? Que quando eu descobri a surdez do Isaac, ele estava sentado assim, aí eu achava que com 2 anos e pouco era uma birra, que eu chamava, ele não me ouvia, aí eu falei assim, menino, eu vou te levar hoje para fazer o exame, porque o médico achou que ele tinha alguma síndrome genética e passou vários exames e um deles era o Bera. Aí eu falei assim, eu vou te levar para fazer o exame. Se você não for surdo, quando você chegar em casa, você vai apanhar. Falei assim pra ele. Aí eu fui, fiz o exame. Quando eu descobri, através do Bera, que o Isaac era surdo, eu chorei, mas não pela deficiência. Eu chorei por conta do que eu tinha dito. Não era uma coisa que eu ia fazer. Mas eu falei, caramba, eu falei isso pra ele. Mas eu falei, Deus, obrigado. Eu falei, porque se for alguma
síndrome, não é algo que ele vai morrer, porque surdo, ninguém morre por surdez, né? E aí eu falei, eu vou lutar, vou procurar os caminhos. E aí eu comecei a procurar fono especializada, né? Porque a gente sabe que existe vários tipos de fono, deglutição e tudo mais. Eu encontrei uma fono muito boa na época no SER. E esta fono, ela falou para mim sobre o Hospital das Clínicas, me explicou sobre a questão do aparelho auditivo, sobre a questão de implante coclear. Eu descobri a APAS, uma associação de surdo que hoje o Isaac faz parte. E eu falei, eu vou lutar, não tem uma outra opção. E como eu vim de 2 perdas, do pai do Isaac e do irmão do Isaac, eu só falava para Deus, Deus só me dá estratégia. Eu só quero estratégia, os melhores lugares, e eu vou viver por ele, eu vou viver para ele. E aí foi o que eu fiz durante muitos anos da minha vida, né? Me dediquei a essa maternidade atípica de uma criança surda, né, que é um pouco diferente. Procurei os melhores lugares, né? O Isaac estudou em escola municipal aqui até ele ir para a 1ª série. Quando ele foi para o estado, infelizmente, foi um balde de água fria. E aí eu tive que escolher uma escola mais adequada, que é um polo bilíngue, onde tem pessoas surdas lá. E essa foi a minha história inicial com o Isaac, né? De luta pelos direitos dele, enquanto uma pessoa com deficiência, uma pessoa surda, porque a política pública para a pessoa surda, eu acho que ela é um pouco difícil, um pouco complicada no sentido de terapias, no sentido de escola, nos direitos de ter um intérprete de Libras, né, que a Mauri pode falar da dificuldade que a gente tem da questão do direito realmente da pessoa surda ter um intérprete de Libras, e a gente vive na luta, né? Eu tenho um coletivo, Acontecer Já, junto com a minha parceira Rita, que a gente fala sobre todas as deficiências, né? Mas eu represento a paralisia cerebral, mas mais ainda a causa da pessoa surda. Legal, a gente, poxa, eu sou até suspeito, né, dizer da sua correria, da sua luta com o Isaac. Sim. E o Isaac vai assistir, um beijo pro Isaac. E quão fundamental e importante a gente ter essas representatividades, né? Sim. Seja da pessoa com deficiência, seja de quem cuida direto, no caso a mãe, o pai, né, nessa figura, ou, né, os cuidadores direto, porque a nossa sociedade ainda tá nesse processo, né? Infelizmente, esse processo, quando a gente fala de acessibilidade, a gente não despertou totalmente, né? Quando a gente fala de pessoa com deficiência, parece... Eu sempre falo isso, né? Nos encontros, nas palestras, que parece que a gente fala de uma população à parte, não com uma deficiência, com uma condição humana. Haja visto as maiores, né, quando a gente pega dados estatísticos, o maior número de pessoas com deficiência são pessoas que adquiriram uma deficiência, seja por acidente, seja por questões de saúde, né, as deficiências congênitas e as deficiências adquiridas. Mas, bom, eu quero saber, Mauri, e é uma curiosidade mesmo, até, né, como primo, assim, de não saber... como que pra você foi entrar esse tema na sua vida? Porque a gente sempre conviveu, a gente não conviveu assim tão diretamente com pessoas surdas, né? Eu até convivi, talvez você deva ter convivido na sua vida, eu convivi na minha infância, mas a gente não conviveu, e esse tema é muito importante. Você sempre foi uma pessoa muito estudiosa, eu sei disso, pra música, para as artes, enfim, de uma forma geral. Então, acredito que o tema Libras entrou também nesse campo seu de ser uma pessoa extremamente curiosa e ativa. Mas eu quero saber de você, assim, como que você despertou para ser um intérprete de Libras, e falar um pouquinho quem é o Mauri Souza. Então, quando eu entrei na fábrica, que eu trabalho até hoje, né, há mais de 20 anos aí, a gente não trabalhava com pessoas surdas, né? Eram pessoas ouvintes ali e tudo. E mais ou menos por volta de 2008 foi contratado um surdo, né, para ingressar ao nosso time. E como eu tinha um pouco mais de experiência nessa fábrica, eu fui incumbido de ensinar ele a trabalhar. Só que até então eu não sabia sinais, nada de sinais. Caramba. E a gente foi ensinando, só que através de mímica, que não é usual de Libras, né? Tem essa diferença entre Libras e mímica, porque o pessoal que não acompanha não sabe essa diferença, né? Sim. Então eu e uma amiga minha, Nelma, né? Beijo, Nelma. A gente se interessou em começar a aprender com esse surdo, né? O Diego.
E ele começou a ensinar alguns sinais pra gente. E a gente, por vontade própria, foi lá e aprendeu o alfabeto. Só que o alfabeto é muito limitado para você conversar com surdo. Imagina você falar uma frase aí de, sei lá, 600 palavras e traduzir tudo por sinalização da datilologia. Tendinite no primeiro mês. Não, a gente não ia conseguir muito difícil, verdade. acompanhar. Aí, a gente começou a aprender com ele os sinais, né? Os sinais usuais que ele tinha ali dentro da fábrica. E a empresa, vendo essa necessidade de comunicação, contratou uma professora de Libras, professora Maria Cândida, beijo também, para ensinar a gente através do Senai. Porque dentro da fábrica tem o Senai, que é onde eu estudei também. E a gente fez esse curso em 2011. A partir desse curso, a empresa viu que a gente iria conseguir, né, conversar com eles e começou a contratar mais e mais surdos. Legal. E hoje a gente tá ali por volta de 70, 75 surdos, né, que trabalham na fábrica e vários intérpretes aí, né? E foi a partir dessa data que eu comecei a me interessar cada vez mais. Claro, eu fiz o curso, tem aquela limitação de conversação, né? Mas conforme você vai convivendo com eles, você vai aprendendo, vai fazendo outros cursos e vai desenvolvendo a interpretação. Nossa, que interessante, que evolução, né? E você vê como que é o poder da acessibilidade, né? O poder da inclusão. Sim. Né? Não tinha nenhum, contratou-se um, e esse um, que na verdade que era para ser incluído, na verdade incluiu uma fábrica dentro de uma cultura, inclusive. Sim. Né? Porque quando a gente sempre fala de inclusão, a gente também fala de convivência. Então vocês conviveram, né, com ele, vocês convivem com ele, agora convive com mais 70, e hoje a fábrica pode falar que sim, ela é diversa, né? Ela tem pessoas ouvintes, tem pessoas surdas, tem, enfim, um time ali para produzir, para se sentir também pertencido. Que quando a gente fala da pessoa com deficiência, mais uns estigmas, né? A pessoa com deficiência, ela produz, ela consome, até a gente participou de um evento de estética, né? De barbearia esse final de semana, e foi uma das coisas que a gente falou, gente, a pessoa com deficiência, a gente tem que pensar na beleza, a barba, o cabelo, o vestuário, enfim. Então pensar em todas essas possibilidades é incrível, né? Eu fico muito feliz que foi desse jeito, né? Sim. Foi de um jeito leve e potente. A gente trouxe algumas fotos que eu quero já passar para esse quadro que a gente tem, que chama Momento que Nos Toca, que é o momento da gente falar um pouquinho e se sensibilizar, as pessoas entenderem qual que é que a gente está aqui e para quê. Bom, vamos começar por essa, Mauri. Que fala pra gente aí que representa essa foto, que momento que foi. Essa foto foi num momento de divulgação de novos produtos, né, da empresa, e inclusive esse riso aí foi porque eu quase derrubei esse eu pensei que era mais pesado. Continua o mesmo, Mauri, né? Eu pensei que era mais pesado. Quando eu encostei, era tipo alumínio e muito leve. Aí eu comecei a rir. Aí eu incluí essa foto por quê? Porque através dessa empresa que foi onde eu adquiri o meu conhecimento de Libras, né? Foi onde eu consegui os meus amigos surdos, que até então eu não tinha contato com surdo, né? Então hoje a gente praticamente é uma família lá. A gente passa mais tempo dentro da fábrica do que fora dela, né? Sim, então, eu acho que esse processo, né, de entender a inclusão e o dia a dia, o cotidiano, e como as pessoas se sentem bem, considerando o trabalho, considerando todos os fatores, é extremamente importante. Eu acho que, poxa, eu fico muito feliz, e que mais, né, empresas tenham essa visão, né, de entender o processo de trabalho também como parte, né, da vida da pessoa com deficiência. Bora para a próxima. E essa foto aí? Essa foto aí, ela representa, tipo, a minha vida hoje em dia, né? Porque é uma pessoa que me apoia. Não chora, que eu também choro. E chorar todo mundo chora, né? Então, e quando eu comecei a fazer meus vídeos, ele viu a necessidade, né, de ter uma qualidade melhor para poder ensinar as pessoas. Foi lá, comprou a ring light para mim, comprou o microfone. Então, tipo, Que legal. É isso, eu acho que assim, a gente quando tem o sonho e tem o apoio
E aí eu quero falar disso, até anotei aqui, tá? Do seu projeto de... Eu vou dar um spoiler, já que o Mauri já falou, né, Mauri? O Mauri tem um projeto incrível de ensinar Libras, mas eu vou deixar pra próxima. Mas também essa homenagem, né? Que, poxa, sem apoio, sem... né, já dizia o querido e velho Raul, né? Sonho que se sonha só é só um sonho que se sonha só, né? Mas sonho que se sonha junto, ele se torna realidade. Então é lindo. Parabéns pra vocês. Bora pra próxima. Ô, louco! Uau. Pois é, esses daí são os nossos filhinhos, né? Nossos filhotinhos. Ousou. Isso, esses primeiros aqui, eles são os que vivem com a gente, né? Que a gente toma conta, né? E aqueles dois ali, eles são visitantes. Ah, tá, não é. Eles são de rua, né? Mas a gente deixou ali o espacinho pra eles, o travesseiro pra eles poderem dormir e ter a comidinha deles ali toda noite. Mas fora eles também ainda tem mais 18 que eu alimento todo dia de madrugada. Umas 2 horas da manhã eu tô andando lá pelas ruas, distribuindo ração. E além deles ainda tem no abrigo da Vânia, que tem mais de 100 gatos aí que a gente ajuda de uma forma ou de outra, né? Que ela tem um brechó, a gente leva doação, que pega de outros lugares, leva pra ela. Às vezes doa ração também pra ajudar. Então, tipo, a causa animal também é... Que legal, Mauri. Muito, muito importante, muito interessante. Sim, e hoje em dia a gente vê, né, uma grande necessidade, que também é uma questão, além de ser uma questão... de afeto, né, pelos animais, é uma questão também de saúde, né? Sim. Que a gente vê uma necessidade de cuidado, e quando a gente cuida dos animais, a gente cuida deles e da população, de forma geral, né? Então, poxa, é bem bacana. E aí, ser pai de pet, né? Meus filhos me cobram bastante, viu? Eu vou até deixar registrado aqui. Não tenho. Aí, ó. Pois é, abrigo da Vânia. Abrigo da Vânia. Tem mais de 100 animaizinhos ali pra breve, disposição pra adotar. Pelo menos um gatinho. Vai receber uma visita aí, porque eu vou te falar, viu? A cobrança da Regiane que sabe. Bora pra próxima. Tem mais? Vamos lá. Opa, essa daí. Essa daí você não vai começar. Eu que vou falar. Ó, o meu tio e minha tia... Eu vou ser sincero, gente. Eu acho que até o universo ele conspira, né, a favor, assim. Então é oportuno. Eles são, acho que são as melhores pessoas que eu já conheci na vida. Talvez eu tinha que passar por essa vida e conhecer eles. E não é média. Quem conhece eles sabem assim, quando pensaram na palavra gentileza, pensaram no meu tio e na minha tia. Eles são muito gentis, amáveis, sabe? São queridos. Então você fala, porque senão é eu que vou chorar, que eu tô com muita saudade deles. Então, eles são minha base, né? Foi de onde eu vim, tudo. E eu queria falar dos meus irmãos também, que são maravilhosos. Sim. Meus primos, né? Meus sobrinhos. Não dava pra incluir todo mundo, né? Mas então eu... Sim, pega a raiz, né? Pega a base. Né? O alicerce aí da família. E, tipo, hoje... essa foto é de 50 anos de casamento deles. Sim. Hoje eles estão com 57 anos. Então, sim, tipo... Não tem mais o que falar, né? Família é... Sim, beijo pros primos também, que a gente faz tempo que não se vê. E com a família linda que a gente tem. Eu fico orgulhoso de a gente estar aqui falando de inclusão, né, de um tema que talvez na infância a gente nunca imaginaria que estaria falando, né? Sim. De tantas possibilidades, mas tão importante e necessário pra gente. Bora lá pra próxima? Poxa, agora vamos falar desse carinha aí, que eu sou muito fã, o Isaac, mas quem vai falar é a mãe, né? Coruja. E fala um pouquinho. Se eu conseguir, né? Eu já tava começando. E ó, antes de você falar, eu vou falar uma coisa. Que eu sei que você não vai falar sobre isso, mas eu tenho que falar. O Isaac não é filho de uma corintiana, porque ela não tem essa qualidade, mas ele é corintiano. Então, Isaac, tamo junto. Pode falar. O Isaac é Corinthians. E a mamãe é Palmeiras. Aí, isso daí. Olha, gente, falar que esse texto não é democrático, viu? Eu vou tentar não chorar, porque assim, essa foto, ela tem várias histórias, né? Eu tenho vários sentimentos referente a esta foto, porque esta foto ela fala sobre educação,
né? Porque este foi o dia da formatura do Isaac, que inclusive foi o dia mais feliz da minha vida. E aí eu não teria como não colocar uma pessoa que é extremamente importante para mim, né? Esta é a Maísa, que foi a instrutora de Libras do Isaac, que acompanhou ele aí na escola municipal aqui de Mauá por muitos anos. Foram muitas lutas, né, dela. Ela foi uma pessoa que teve muita empatia comigo, com o Isaac. Ela me deu aula de Libras. O meu primeiro acesso a Libras foi com a Paula Sierra, né? Uma outra instrutora de Libras que eu também agradeço muito. E a Maísa, né? E a Maísa, ela foi o diferencial na nossa vida, sabe? Eu acho que ela foi, além de uma profissional, ela quebrou essa barreira do profissionalismo, e aí foi o acesso que o Isaac teve a Libras, e esse foi o dia da formatura dele, né? E eu digo que foi o dia mais feliz da minha vida, porque infelizmente o meu parto foi um parto muito traumático, né? Geralmente o dia mais feliz da vida de uma mãe é o dia em que o seu filho nasce, mas no meu caso não, foi o dia da formatura dele. Eu tremia, eu tenho um vídeo que, se vocês verem, eu gritava: meu filho! Eu gritava e falava: toda a honra e toda a glória sejam dadas a Deus, porque o Isaac, ele chegou aonde eu não imaginava, porque ele era uma criança que, além da surdez, a paralisia cerebral, totalmente hipotônica, demorou muito a andar. E aí eu tinha, não sei se é aquela superproteção, um pouquinho do capacitismo, que eu achava que o meu filho não ia chegar onde ele chegou. E aí ele começou a alfabetizar e tudo mais. Então, assim, essa falta marcou a minha vida. Esse dia marcou a minha vida. Os nossos filhos, eles são muita potência, assim, né? Eu também costumo falar isso nas palestras, nas aulas, assim, que eu sempre brinco, eu falo, o que falar para uma família que acabou de receber o diagnóstico? Aí todo mundo fala, força, não sei o que, tal. Aí eu falo, e o que não falar? Porque quando eu recebi o diagnóstico do meu filho, a primeira coisa que eu vi foi justamente palavras assim: poxa, você vai cuidar dele pro resto da vida, ele não vai conseguir fazer isso, tal. Várias coisas, né, de não vai conseguir. E hoje, o Mariano, que está oralizando, ele fala, por exemplo, até engraçado, ele, 18 anos dirigir? Que ele quer dirigir. Tipo, olha, ele tá pensando em 18 anos dirigir. Olha. Uma criança que, quando recebeu o diagnóstico, as pessoas falam assim: nossa, ele não vai conseguir várias coisas. E o Isaac já fala: mamãe, eu comprar a minha moto. Eu falo: não! Carro pode, moto não. E eu tenho uma dúvida. Você falou de aprender Libras, né? Com quantos anos ele começou a aprender Libras? Ele começou a comunicação com você com Libras? É que assim, para a pessoa surda, né, quando ela nasce com a surdez, a primeira língua dela, a língua mãe da pessoa surda, é Libras, né? Então, assim, é algo muito automático para eles. A partir do momento que você dá o acesso à língua mãe deles, que é a Libras, eles já acabam, tipo, já pegando. No caso do Isaac, foi mais ou menos assim que ele descobriu a surdez. Eu já comecei a procurar os caminhos, estão mais ou menos com 2 anos e meio. Uau, que legal. Porque antes eu achava que a comunicação era difícil devido à paralisia cerebral, né? Então, assim que eu descobri, nós já introduzimos, e aí eles, na escola, eles faziam um trabalho de, né, as coisas que são do dia a dia dele, frutas, brinquedos e coisas do dia a dia mesmo da criança, eles começaram a apresentar para o Isaac, e aí, tipo, eles pegam muito rápido, e aí, automaticamente, eu também já comecei a precisar fazer Libras para a comunicação com ele no dia a dia em casa, que infelizmente muitas famílias não têm essa comunicação, né, em Libras com a pessoa surda. A gente vê muitos surdos, principalmente os surdos mais antigos, eles não têm essa comunicação dentro da própria casa, né? E para você foi como posso dizer, foi tranquilo, assim? Porque é um idioma, né? Uma nova língua, assim. Então, para você ter que aprender também foi tranquilo? Lógico, assim, há necessidade. Uma coisa é necessidade. Você precisa se comunicar com o seu filho. Mas para você aprender uma nova língua, né? Como foi? Então, assim, é algo que Libras não é fácil de aprender, porque tem a questão da memorização. No começo eu sentia muita dor nas mãos,
sentia muita dor no começo. Não é fácil de você conseguir memorizar, mas para mim, como eu disse, né, a minha vida, eu falei para Deus, eu vou viver para Ele. Então, assim, eu fui e coloquei como meta eu aprender a Libras para comunicação. A minha comunicação com o Isaac, ela é total. Eu não sou uma pessoa fluente em Libras no sentido de ser uma intérprete, que é muito difícil. Estava conversando com a Mauri, né? Eu falei assim, quanto tempo você demorou? Porque até hoje eu estudo Libras. Até hoje, então já tem muitos anos que eu estou estudando, mas a fluência é muito difícil. Aí tem a variação também de estado, a gente estava falando até mesmo de cidade, de Mauá para Santo André, às vezes já tem, porque da mesma forma que no português nós ouvintes usamos gírias, os surdos também têm as gírias que eles usam, tem a questão da variação. Por um exemplo, aqui é safado. Aqui em São Paulo, safado. No Paraná, é um sinal sagrado. Eu só não me lembro se é mãe ou pai, mas eles usam. Olha só. Então, assim, tem as suas variações, né? Que eu tava falando pra ele que às vezes eu e o Isaac dá umas brigas em casa. Porque ele, não é assim, você não sabe, Isaac, é assim. Ele, eu sou surdo. Dá carteirada, tá? Eu que sei. Tá certo. Mas, assim, eu coloquei como meta mesmo, porque eu acho que quando a gente tem um filho, você mesmo pode falar, né? Você tem seu filho com autismo, você vai querer se aprofundar, você vai querer entrar no universo dele, da forma que é a vivência dele, para que você, mesma coisa eu com o Isaac. Infelizmente a gente vê, como eu disse, a gente vê muitas famílias que não se comunicam em Libras e é triste porque aí acaba a pessoa surda, ela acaba sendo uma pessoa mais nervosa, mais estressada, e aí ela não se sente acolhida na própria família. Às vezes ela é acolhida na empresa. O melhor lugar para ela é a empresa, o melhor lugar para ela é a associação de surdo, o melhor lugar para ela é a escola, mas não é a casa. Porque em casa a pessoa não consegue pedir para a mãe, eu tô com vontade de comer o seu arroz, o frango, sabe? Coisas básicas. Às vezes a mãe não consegue ensinar a lição da escola pro filho, porque não sabe Libras. Então eu falei, se esse é o mundo dele, se essa é a cultura, se essa é a língua dele, vamos lá. Isso que você traz é algo até para refletir mesmo no acesso, né, a Libras e como impacta socialmente, porque muitas pessoas inclusive têm essa dificuldade até cultural, né, que a gente está pegando um país que tem índice de analfabetismo, tem índices de acesso à educação e aí índice também de acesso a Libras. Então, você pega uma família que, poxa, vamos pensar nesse Brasil, nesse recorte social. A gente precisa pensar e entender essas necessidades de uma comunicação de um núcleo duro, né? De um núcleo familiar, como isso impacta na vida da pessoa com deficiência. Bastante. Legal. Próxima. Vamos lá para mais uma. E essa trupe aí? Quem é essa galera aí? Essa é a minha base, né? A minha família é o Isaac. Aqui nós estamos no Paraná, né? A nossa mamãe. Aqui é o meu irmão mais velho, que está na frente. A minha cunhada. O meu outro irmão mais novo, Leandro. E o meu padrasto, que a gente chama de Vida. O Isaac fala vovô Vida. É a maior referência que ele tem de vô mesmo, realmente, de uma pessoa que eu tenho toda a gratidão do mundo, porque ele sempre me ajudou. Ele, a partir do momento que ele esteve com a minha mãe, ele tem o Isaac como neto e os dois têm um amor muito grande. E falar sobre a minha mãe é falar sobre a mulher que eu sou hoje, né? Eu sou filha de mãe solo. E eu sofri muito, nunca quis ser mãe solteira, era o meu pavor da vida ser mãe solteira. Eu falava, eu não vou ser mãe solo, eu não quero, porque eu sofri, né? A carência de ter um pai. E só que quando eu me deparei com essa realidade, eu sabia que eu tinha uma grande mulher para me ajudar e depois uma grande mulher para me espelhar. Então a minha mãe, assim, ela é minha base. Ela tá no Paraná hoje, mas ela é minha base, ela é minha estrutura de força, de garra. E ela às vezes fala, Sueli, eu vou embora para te ajudar com o Isaac. Eu falo, mãe, a senhora não pode mais uma vez se sacrificar por mim. Eu gostaria muito da senhora aqui, mas a senhora tem que ver o que é melhor para a senhora, porque a senhora fez muito por nós, mas eu tenho a senhora como exemplo. Então, todas as minhas dificuldades que eu passo enquanto mãe solo, aí eu me lembro de como a minha mãe fez.
né? Do que ela fez por mim. Então é minha família, são os meus amores e eu amo demais. Sem palavras assim para falar, né? Eu não vou falar muito dos irmãos porque senão vai. Mas é isso. E você para de ficar postando vídeo quando sua avó, com sua mãe, né? O Valdo Isaac vem visitar ele e na hora das despedidas, que todo mundo que vê morre de chorar. Chora junto, viu? Mas eu não posso chorar sozinha, né? Alguém tem que chorar comigo, porque assim, ela sempre fala assim, eu não vou mais, eu não venho mais, porque toda vez o meu neto sofre, ou eu vou vir embora. E o Isaac fala pra mim, ele fala, mãe, me deixa embora morar com a minha avó. Ele pede. Porque eu falo que o Isaac e minha mãe, eles têm uma coisa, parece que é de alma, uma conexão assim, surreal. E com o meu padrasto é a mesma coisa. É lindo o amor deles. Que legal. Vamos pra próxima? E aí? Olha só, que pequeno. Esse foi o dia que o Isaac chegou em casa. Eu pedi essa foto pra minha comadre, mas ela nem sabia o porquê, ela vai me matar, porque ela tá zoadinha nessa foto. Esse foi o dia que o Isaac chegou em casa, depois de 41 dias na UTI, e a minha comadre foi a primeira. Ela e minha mãe eram as pessoas que estavam esperando o Isaac chegar em casa. Quando eu cheguei, ela já estava lá, esperando o Isaac chegar em casa. E eu quis colocar essa foto porque esse dia representou muito pra gente, e essa pessoa representa muito pra mim, né? Uma pessoa que ela não me abandona nunca. Ela sempre está comigo nos meus momentos mais difíceis, tanto desde a minha gestação, ela me ajudou financeiramente. Eu nem imaginava, chamar ela para ser a madrinha do Isaac, mas o apoio que ela me deu na minha gestação, nós trabalhávamos juntos, ela me deu um apoio na minha gestação que eu não esperava, e é até hoje, sabe? A gente não tá o tempo todo junto, não tá o tempo todo colado, mas em todos os processos difíceis do Isaac, ela sempre tá comigo, sempre. E o Isaac talvez aí vai passar por um momento que eu que eu ainda estou num processo aí de decidir ou não, mas eu falei para ela, se eu for fazer, você vai estar comigo? Porque eu falei, eu não imagino outra pessoa para poder me ajudar, não imagino. E ela falou, eu tô com você sempre, eu tô com você e ele sempre. Então, assim, ela é muito importante para mim, sabe? Por mais que eu não tô o tempo todo ligando tudo, eu posso contar com ela pode contar comigo e... É bom, né, a gente, ainda mais quando a gente fala de cuidado atípico, né? Tem algumas palavras na comunidade atípica que é quase que chave, né? Rede de apoio, uma delas. Então, quando a gente tem esses contatos, as pessoas, é muito bom, muito gratificante, porque também ajuda a gente, né? A seguir, enfim, a ter esse norte. Eu acho que acabou, tem mais uma. Ah, não, tem mais uma. Tem mais uma, que é essa turma toda aí. Quem é? Eu quis colocar essa foto é lá na Pasma, né? O lugar que nos acolheu, né? E que tem, geralmente, todo mês o Café com Libras. E aí, os de azul claro, a maioria são alunos. Alguns de azul escuro são os funcionários da Pasma, né? Legal. E aí foi um dia de Café com Libras que teve na Pasma. E é um lugar, assim, onde dá todo o suporte pra gente, né? A gente tem... Referência, né? É uma referência. Quando a Maísa falava pra mim, outras pessoas falavam que o Isaac precisava ter contato com a comunidade surda para se reconhecer surdo. Eu não imaginava que era tão importante para a pessoa surda. O Isaac é uma outra pessoa a partir do momento que ele chegou na Pasma. E aí a gente fala que ele é o xodó, né? Que ele é o xodózinho de lá da Pasma. Ele é sempre muito bem recebido, e é o lugar onde eu estudo, onde eu aprendo cada vez mais Libras, e é onde a gente se sente acolhido. É a família, né? Nossa família. A Pasma, como você bem disse, né? Tem um papel extremamente importante aqui em Mauá, acho que se confunde muito. Eu até agora vi uma lembrança da Pasma, eu participei da Guarda Infantil Juvenil, né? Eu era guardinha, e ela perto, né? Aí eu lembro que sempre tinha alguns encontros próximos e tal. Então nunca também imaginava que a Pasma estaria de alguma forma dentro da nossa história, nossa convivência. Então, um beijão para dona Deise, para todo mundo, né, que faz acontecer a inclusão de uma forma tão bonita para a comunidade surda aqui em Mauá, e não só em Mauá, referência regional, né? Agora eu quero
vou pingar a bola de novo para você, Amaury, que eu tenho algumas dúvidas pontuais e o que também você puder esclarecer para mim, principalmente, né, para todo mundo que está assistindo, que é sobre a língua de sinais, como a Suelen trouxe da diferença no Brasil, da regionalidade, dos termos, das gírias, enfim. E para outros países, assim, como que é essa mudança? Como que é essa transformação, essa adaptação? Porque, né, idioma a gente sabe muito bem, mas Libras a gente pensa talvez de uma forma talvez universal, mas não é? Como é que é? Fala pra gente. Não, Libras não é universal, porque o nome já diz, né? Língua Brasileira de Sinais. Então ela é usada somente aqui no Brasil. Legal. Só que tem um detalhe. Tanto Libras quanto a ASL, que é a língua de sinais americana, elas descendem da língua francesa de sinais. Ah, que interessante. As duas vieram da mesma base, que vieram em 1855 com o professor Ernest Rouet, que ele era surdo, só que falava 3 idiomas. Ele falava português, alemão e o francês. Uau! E veio para cá, trouxe a língua de sinais. E Dom Pedro II, 2 anos depois que ele chegou no Brasil, fundou o Instituto Imperial, né, de Surdo-Mudo, que é totalmente errado falar, mas naquela época eles ainda usavam esse termo, né? Sim. Trouxe aqui para o Brasil e montou lá no Rio de Janeiro. Né? E a partir daí começaram os estudos e o desenvolvimento da língua brasileira de sinais. Só que teve um detalhe muito, muito chato, que aconteceu lá em Milão, na Itália, em 1880, que eles, em um congresso, impediram as pessoas de usarem língua de sinais. Nossa! Eles valorizaram simplesmente a leitura labial e a fala. Nossa, então, muitos países adotaram esse decreto que eles fizeram, tanto que Libras aqui no Brasil foi marginalizada desde 1880 até 1980, que entre 1980 e 1990 foi quando foi reconhecido Libras como uma língua que tem a sua gramática própria, diferentemente do português, né? Uhum. E daí foi se inteirando na sociedade, né? Porque até então era marginalizada, né? Só se usava na comunidade mesmo. Eu estudei numa escola que ela tinha... Você falou do surdo e mudo, né? Como que, olha que bom e interessante, a gente vai evoluindo, vai entendendo os termos, né? Uma das coisas que a gente defende muito é o letramento, né? Da inclusão, né? Eu acho que tem algumas terminologias, algo que já cai, né, na legislação, após lei brasileira de inclusão, mas outras ainda é comum ainda das pessoas, até por falta de conhecimento mesmo, né? Acho que ter esse processo pedagógico que a gente tem é válido, né? E eu estudei numa escola que tinha uma sala que era separada, né? Talvez era um experimento. Eu não vou revelar a idade aqui, tá, gente? Pelo amor de Deus, não faça isso comigo. Mas assim, talvez seja um experimento de uma... Porque antes a gente tinha as escolas especiais, né? Tinha as APAES, enfim. E eu estudei na escola do estado, João Paulo II, que tinha uma sala que era para os alunos surdo-mudos. Que falava... E assim, eu sou uma pessoa super nova. Me formei há poucos anos aqui, né? Uhum. Conheço. Então, assim, olha que interessante. Mas aí a gente tinha interação no intervalo. No intervalo era todo mundo. Então a gente queria aprender. Até eu tinha um amigo, o Robson, faz muitos anos que eu não vejo. Que eu também... o meu nome, né? Na comunidade surda é o C do Corinthians, né? Desculpa, tá, seus palmeirenses, mas ele ele me chamava assim, né? Então, para a comunidade surda, o meu símbolo era o C do Corinthians. E aí era o mais próximo de inclusão que eu vivia, assim, com relação ao ensino, né? E hoje a gente tem essa dificuldade, né, Amaury? De ensinar. Como é para você, assim, foi esse processo de aprender, mas também de ser intérprete, de ver essa parte do ensino, assim, de difundir Libras? Então, a Libras, em 2002, que ela veio se tornar uma língua oficial mesmo, né,
pelo governo, e em 2005 apenas ela foi obrigatória através do decreto 5.626, que decretou que os professores em formação e o curso de fonoaudiologia tivesse o ensino de Libras. Por quê? Para ter essa interação com os alunos surdos, né? E esse mesmo decreto obriga os órgãos públicos, tanto hospitais quanto a parte de prefeitura e INSS, terem um intérprete, o que não é nossa realidade até hoje, mais de 20 anos. Difícil, Tanto que assim, né? há uns 3 anos atrás, durante a pandemia, eu tive que ir em uma audiência num fórum de São Bernardo. E tinha um amigo surdo meu, coincidentemente, a gente se encontrou lá. E não tinha intérprete para ele, na audiência dele. Olha só, cara, que absurdo, Tirar cara. a dignidade da pessoa, né? Como que a pessoa vai... Se sente estrangeiro no próprio país. E como ela Sim. vai se defender? Como que ela vai se colocar? Porque eu já ouvi isso, casos bem assim observado. de pessoas surdas que perderam um processo exatamente por essa questão. Porque como que você vai falar a sua versão dos fatos? De qualquer coisa que seja, o processo trabalhista, criminal e tudo mais, que é uma grande preocupação. Hoje também é essa questão de... Eu tenho muito medo, mãe de um surdo, morro de medo de quando o Isaac estiver maior, andando sozinho, uma abordagem com uma pessoa surda, porque não estão preparados. E eu Sim. passei por uma situação em um mercado, na verdade, com o Isaac, sendo acusado de ter aberto um salgadinho. E aí eu estava lá e conversei com meu filho. Filho, você fez? Não, mamãe, eu não fiz. Aí eu pensei, e amanhã que eu não estiver com ele? Como que ele vai se defender? Como que ele vai poder falar? Né? Por isso é muito importante a gente debater esse assunto. E a gente está no mês, né, de visibilidade. Tem algumas pessoas que, né, falam, mas o mês, etc e tal. Eu sou muito defensor dos meses, lógico, exceto aquelas questões de comercialização que a gente tem que ser combatente, mas os meses de visibilidade, Sim. dos meses temáticos, né? A Sueli nos presenteou aqui, gente, ó. Vou mostrar aqui para vocês, então tá todo mundo aqui, a Mauri, eu, a Sueli, com um laço azul. Eu não vou usar, eu trouxe aqui convidados especialistas, eu não vou usar e explicar, então vou pingar essa bola para a Sueli, para falar sobre a visibilidade surda nesse mês de setembro, no Setembro Azul. O Setembro Azul, ele é um mês de visibilidade, né, para conscientização de lutas e conquista também, né, das pessoas surdas. Eu acho que ele vai poder falar um pouco mais sobre a questão das datas, né, mas no dia 26 de setembro é um dia que se comemora a luta da pessoa, né, as lutas e conquistas da pessoa surda. Legal. Então, é um mês que a gente trabalha aí essa visibilidade, né, da pessoa surda, porque é como a gente tinha falado no começo, né, quando se fala de pessoa com deficiência, hoje em dia o que mais se fala, né, porque a gente sabe que é um número muito grande, são pessoas com autismo, mas às vezes a gente tem também, a pessoa vem acompanhada de uma outra comorbidade, de alguma outra deficiência. Sim. Por um exemplo, lá na PASMA nós temos algumas pessoas que são surdas e têm autismo, tem pessoas que na verdade não são surdas, mas como tem alguma deficiência, alguma dificuldade na fala, elas fazem uso de Libras também, né? Então, interessante. É um mês extremamente importante, né? E eu, já há muito tempo, eu tenho vontade de fazer esse laço, assim como é feito o laço do autismo, o laço do Outubro Rosa. Eu sempre tive essa vontade de fazer, mas acaba passando, eu falei, vou fazer para conscientizar, para realmente chamar a população, para que a pessoa entenda, né, sobre a comunidade surda e sobre também que o surdo ele é capaz de tudo, porque muitas pessoas, às vezes, elas veem as pessoas surdas como uma pessoa, às vezes, com uma deficiência intelectual ou como uma pessoa incapaz, ali gera o capacitismo, gera a palavra errada de se referir à pessoa surda, o surdo mudo, né? Que a gente é uma palavra que muitas pessoas não sabem, porque, como ele mesmo disse, a Mauri, que nos tempos de antigamente se falava, né? O surdo e mudo, se referia às pessoas surdas assim, mas elas não são mudas, porque toda pessoa que sai um som
um som, não precisa ser necessariamente uma fala, ela não pode ser considerada muda, né? Então, existe o surdo que é oralizado e o surdo que não é oralizado, ou verbal ou não verbal, né? Porque a grande maioria, eu acredito, né? Eu tô falando assim, ele tem mais a base de estudos, né? E eu tenho muito de vivência, né? O diploma de realidade. Que o que a gente vê em conversa com fonos e tudo mais, os surdos de antigamente, eles não tinham acessibilidade a fono, né? As famílias não tinham, por mais que hoje esteja difícil, né? Eles não tinham esse acesso que nós temos hoje de fono, né? De internet também, porque muita coisa que o Isaac hoje faz é porque eu vejo na internet, eu coloco em prática. Então, como eles não tinham esse acesso, muitos dos surdos não têm a fala. Mas eles não são mudos, é um termo que não se usa mais. Eu não sei se você tem dados de quando se deixou de falar se referir à pessoa como muda. Não, esse dado, infelizmente, eu não tenho. Mas eu sei que ela tocou num ponto muito importante, do pessoal se referir ao surdo como surdo e mudo. Isso daí é totalmente... inverdade, né? Dói. Vamos dizer assim. Não dói? Dói porque eu mesmo lá na fábrica, eu tenho vários amigos que eles são oralizados. E quando a gente fala de um surdo oralizado, a gente tá falando de um surdo que consegue se comunicar. Porque assim, a surdez, ela se dá através de vários fatores, né? Sim. A gente tem a surdez condutiva, né, que são problemas da orelha externa. Tem a surdez neurosensorial, que é a parte interna do ouvido. Tem a mista, que são a mistura das duas, né? Certo. E tem a central, que mesmo que a pessoa tenha a orelha sem nenhum defeito, né? A parte do cérebro impede que ela tenha o acesso ao som. Olha que interessante. Então, é muito complicado. Eu tenho um amigo, por exemplo, que ele teve meningite aos 7 anos de idade. Então, com 7 anos de idade, a criança já fala tudo e ele fala até hoje. Já em contramão, eu também tenho uma amiga, que é a Camila, né? Beijo, Camila. Que ela é surda profunda. Ela já nasceu, né, com a surdez, mas ela fez fonoaudiólogo e foi desenvolvendo a fala dela e faz leitura labial. Então, se você conversa de frente com ela, você não percebe que ela é surda. Olha que interessante. E uma das maiores referências que a gente tem aqui no Brasil é a Sueli Ramalho, né? Sim, sim. A Sueli Ramalho é uma professora, ela é surda e, pasmem, ela fala 26 idiomas. Caramba. 26 idiomas. Então, legal. limitar o surdo a surdo-mudo é totalmente errado. É um termo inviável, vamos dizer assim. Gente, eu acho que assim, então, assim, é uma bandeira, assim, né? Então, acho que tão importante e tantas camadas, assim, de questões falamos aqui sobre essa importância do setembro, né? Então, já pegar como mote aqui o laço, quem tá assistindo, a gente já vai incentivar vocês, assim como a Suelen fez, pra gente pensar no mês de setembro, ser esse mês nosso, esse mês que vai potencializar para os outros meses e trazer essa conscientização da comunidade surda, da visibilidade dentro de empresas, dentro do ambiente educacional, ambiente, enfim, das relações. Infelizmente, a gente está chegando ao final. Passa muito rápido, né? É muito, muito gostoso vai ter esse papo, assim, essa construção coletiva, construção pela inclusão. E eu vou deixar pingar essa bola para vocês. A gente sempre no final, a gente faz perguntas pinga-fogo. E eu queria começar com você, Suelen, rapidamente, quando vem a palavra inclusão, o que você pensa? Eu gostaria de falar que inclusão é lindo, que era para ser lindo realmente se a gente vivesse essa realidade como um todo, né? Mas eu acho que melhorou, mas ainda tem muito ainda para acontecer, para a gente se sentir realmente incluído, né? A Mauri, quando fala Libras para você, o que vem na sua cabeça? A amizade, né? Porque a maioria dos meus amigos ali dentro da fábrica são surdos, né? Eu convivo com eles, então se tornou parte da minha vida, né? Quando eu comecei a aprender Libras,
foi um despertar. Que legal, gente. As considerações finais, Su, se quiser. A gente mandou vários beijos aqui, então depois eu quero que vocês relembrem, marquem essas pessoas, a gente manda, porque foi quase que um programa da Xuxa aqui, a gente mandou beijo. São pessoas que a gente faz questão de relembrar, pessoas que tiveram nas nossas vidas, na nossa luta, e deixar as considerações finais para você primeiro, Su. Eu quero agradecer, né, a você pela oportunidade de estar aqui num mês tão importante para falar sobre a maternidade atípica enquanto mãe de uma pessoa surda, que é um ser humano maravilhoso. Eu aprendi muito com o Isaac. E eu quero agradecer a você, meu filho. Eu te amo muito. Muitos, muitos beijos. Eu sou muito feliz por ser sua mãe. Te amo. Aí você desmonta a gente, né, Sueli? A Mauri, você? Bom, eu quero agradecer a você, né, Thiago, pela oportunidade, assim, de mostrar um pouco mais a comunidade surda, né, nesse mês que é importante. Quero agradecer também a minha família que tá ali, né, o senhor Rodrigo, né. Agradecer também aos meus amigos que diariamente estão me ensinando, é uma troca, né, de conhecimento. Quero agradecer a minha família que está em casa, primos, sobrinhos e todo mundo, irmãos. Que legal, gente. Então, estamos aqui finalizando mais um Terça Mental, nessa felicidade de falar sobre inclusão real, a inclusão ativa. Quero deixar 2 indicações aqui de 2 filmes que eu assisti que é incrível, que tem a ver com a nossa temática, é claro, que é O Som do Silêncio, que é de uma garota que ela nasce numa família surda. Esse filme é de 2019. E os conflitos com relação a essa garota não ter a surdez dentro do seu ambiente de família surda é incrível. A narrativa do filme, as escolhas dela de vida, vocês vão gostar. E o segundo era O Ritmo do Coração, que tem a ver com música, que eu gosto bastante, meu primo também, que é um baterista que ele vai perder na audição. Esse filme é de 2019, não, 2021. E ele vai perder na audição. E aí ele fica num conflito entre fazer o implante ou não. Gente, esses 2 filmes são incríveis. Vocês vão assistir e comentar depois, vai falar pra gente. Beleza? Fiquem com Deus. Esse é o Terça Mental. Fui!